O mundo perdeu hoje o 41º presidente dos Estados Unidos, George Bush, também conhecido como George Bush pai. Trata-se de um político que foi extremamente importante na história recente dos Estados Unidos, porque se Ronald Reagan foi o personagem histórico que venceu a Guerra Fria, coube a George Bush, o pai, no período de 1989 a 1993, a finalmente sepultar o comunismo como nós conhecíamos nos anos 80, com o colapso e o fim da União Soviética e também ver aquilo que aconteceu em Berlim com a queda do famoso Muro de Berlim. Foi um presidente importante porque nesse período de grande agitação global, ele viu os Estados Unidos passarem de uma potência principal, entre duas potências no mundo bipolar, a se tornar a potência hegemônica, ou seja, aquela principal do sistema internacional, o que o levou até a cunhar uma frase muito famosa, uma expressão muito famosa, chamada de Nova Ordem Mundial. Ele foi um político extremamente tarimbado para aquilo que ele fez. Ele foi deputado, um homem que trabalhou durante muito tempo na indústria do petróleo, foi embaixador dos Estados Unidos nas Nações Unidas, enviado especial à China, diretor à CIA, vice-presidente do presidente Ronald Reagan e, finalmente, depois, presidente dos Estados Unidos. Claro que teve as suas falhas, errou na questão econômica e por isso que ele foi o presidente somente por um mandato, se juntando a uma lista de mais ou menos uns 10 a 12 presidentes nos Estados Unidos que somente serviram por um mandato na Casa Branca. Mas também é importante lembrar que ele representou o fim de uma era em que se teve presidentes que haviam servido nas Forças Armadas durante a Segunda Guerra Mundial. Então, o que nós observamos é que ele representou também o fim de uma era. A partir da eleição de Bill Clinton, não tivemos mais nenhum presidente que tenha servido na Segunda Guerra Mundial. E ele também foi responsável pela construção de uma dinastia. Ele é filho de político, seu pai foi senador nos Estados Unidos e ele aí conseguiu emplacar um segundo filho, né, como presidente dos Estados Unidos, um primeiro filho, aliás, como presidente dos Estados Unidos, que foi o presidente George Bush, filho, e também até mesmo ver-se aí a possibilidade de um terceiro Bush na Casa Branca, que não aconteceu com a eleição do presidente Donald Trump. Ele também foi casado durante muito tempo com Barbara Bush, que faleceu no dia 17 de abril desse ano, numa das uniões mais longevas nos Estados Unidos e que, de alguma forma, inspirou muitas pessoas a acreditarem num casamento ideal e num casamento de longo prazo. E nós vemos também que ele foi importante para os Estados Unidos porque depois da Segunda Guerra Mundial, os norte-americanos não estavam vencendo, não tinham vencido mais nenhuma guerra, houve a humilhação do Vietnã, a questão da Coreia, e na Guerra do Iraque ele conseguiu, com o apoio de várias nações, fazer com que Saddam Hussein recuasse na questão do Kuwait e também, de alguma forma, reunir o apoio da comunidade internacional na causa em que ele estava lutando. E é importante porque a primeira guerra do Iraque foi também a primeira guerra televisionada 24 horas por dia. Eu me recordo muito bem, na época, em que a CNN tinha o seu repórter, Peter Arnett, que estava o tempo inteiro cobrindo a guerra, e foi a primeira vez que o mundo viu uma guerra coberta pela televisão. Então foi algo muito inédito e foi resultado de todo um trabalho que levou eventualmente à vitória. Quando o presidente Bush vence a guerra, ele tem 90% de aprovação popular, só que a questão econômica é a que literalmente vai comer todo este apoio e vai, de alguma forma, levar à sua derrota quando compete com Bill Clinton, que, na ocasião, tinha somente como lema
de campanha a seguinte frase: é economia estúpido. Com a deterioração econômica dos Estados Unidos, também com o aumento de impostos e o fato de o presidente Bush haver prometido que não haveria impostos, uma frase famosa em que ele disse: leia os meus lábios, não haverá mais impostos, ele conseguiu perder todo aquele apoio que ele havia conseguido anteriormente com a questão da guerra. Então nós vemos aí um diplomata tarimbado, um homem que foi muito importante na reconstrução da nova ordem global, como nós conhecemos, mas que também teve aí os seus erros. Os próximos passos serão provavelmente a cerimônia, né, que deve acontecer na National Cathedral em Washington, e a grande questão aí é se a família Bush já conseguiu, de alguma forma, aparar as arestas com o presidente Trump, porque nós vamos recordar, houve aí um processo eleitoral complicado no passado, do presidente Trump com o outro filho do presidente George Bush, e que de alguma forma pode ter aí criado alguma coisa. Mas nós vamos ver a repetição daquele famoso ritual, todos os ex-presidentes juntos, sentados, conversando e prestando tributo a este grande herói do passado e que deixou aí ao mundo um grande legado. Obviamente que presidentes que só servem por um mandato tendem a ser muito mais rapidamente esquecidos pela história. Mas o fato de o presidente George Bush ter sido aquele que sepultou o comunismo, com certeza, com o passar dos anos, os livros de história lhe dedicarão muito mais páginas do que aquelas que foram escritas até o momento.